a todos. Verificada a existência de quórum, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte deste ano de 2019. Discussão e aprovação da ata da 3ª sessão extraordinária solene do Egrégio Colégio de Procuradores. Peço a quem tem algum questionamento ou divergência. Não havendo, então, aprovada a unanimidade a ata da 3ª sessão extraordinária solene. Autoriza a secretária especial a fazer leitura do expediente. Muito boa tarde a todos. Encontram-se ausente por motivo de férias nesta tarde o primeiro Procurador de Justiça, doutor Anísio, segunda Procuradora de Justiça, doutora Darcy Oliveira, a 8ª Procuradora de Justiça, doutora Rossana Sudário, o 16º Procurador de Justiça, doutor Arli de Brito Maia, e a 6ª Procuradora de Justiça, doutora Carla Campos Amigo. Ausente também, já por motivo de licença médica, o 5º Procurador de Justiça, doutor Carlos Sérgio. Informar ainda, Excelência, que em atenção ao artigo 26 do Regimento Interno, que foi distribuído para a Comissão Permanente de Assuntos Referentes às Procuradorias e Promotorias de Justiça, o PGA número 59.658/2019 PGJ, relativo a uma petição encaminhada sobre desativação ou agregação de promotorias de justiça. Era apenas isso, Excelência. Obrigada. Agradeço a Caísa, secretária. E nas comunicações da presidência, proponho inicialmente voto de felicitações aos aniversariantes do mês de outubro, os quais passam a nominar. Dia 2, nosso colega de colégio Arli de Brito Maia. Dia 5, Daniel Lessa de Azevedo, da Aldeia. Também doutora Luciana Andrade da Assunção. Dia 12, Cláudio Roberto Alves Emereciano. Dia 13, Helva Gardene Rolim. Dia 17, Adriana Melo Diniz e Domingos Sávio Brito Bastos Almeida. Dia 19, também colega deste colégio, doutor José Alves da Silva e doutora Ellen de Macedo Maciel. Dia 22, Tatiane Sabrina de Lima Barbosa e dia 26, Daniel Lobo Olímpio. Todos aprovam os votos. Aprovados, então, a unanimidade, os votos de felicitações aos colegas. Como a corregedora está de férias, o adjunto não compareceu, passo então às comunicações dos membros deste Egrégio Colégio de Procuradores e pergunto à doutora Darcy se tem comunicações. Sem comunicações, porém um pedido, Excelência, de inserir na pauta um processo PGA 52.356/2017, já com o voto relatório disponibilizado para todos os colegas. Perfeito. Há alguma divergência? Não havendo, então fica incluído na pauta. Obrigada. O PGA referido. Doutora Lourdes, tem comunicações? Doutora Miriam? Doutor Herbert? Excelência, só apenas registrar a minha alegria de poder agora, né, fazer uma deferência aqui ao nosso colega Raimundo Silva, pessoa de quem tenho muita estima. Como a doutora Carla fez aqui um resumo na posse dele, falando, joguei tênis com o Silvio, tive esse prazer de jogar tênis com o doutor Raimundo Silva, viu? Deu umas aulas de tênis. E também trabalhamos juntos muito tempo, né, na assessoria, e com ele aprendi muito, e hoje me sinto muito honrado, né, com a presença dele nesse colégio. Sério, esse registro. É o promotor, tenista, locutor e editor de cinema, entre outras qualificações. Doutora Sayonara. Boa tarde a todos. Sem comunicação, todavia também gostaria de saudar o doutor Raimundo Silva e desejar boas-vindas a este colegiado. Doutor Iádia. Doutor Fábio Té. Não tenho comunicação, apenas a informação que eu ia requerer foi aquela passada por Caís agora, acerca daquela situação das agregações, né? Certo. Tá certo, mas ela já deu a informação. Perfeito. Já. Foi distribuído, só para confirmar, para a Comissão de Procuradoria. Salvo engano, o relator, doutor Anísio. Não é isso? O relator, doutor Anísio. Comissão de Assuntos das Procuradorias e Promotorias de Justiça. Agradeço. Doutora Naide. Desculpe, doutor Zé Alves. Inicialmente, eu agradeço os votos de felicitações pelo meu aniversário, né? Um ano a mais de vida, eu sempre vejo assim, não um ano a menos, né?
E também registrar que essa é a primeira sessão que o doutor Raimundo Silva Dantas Filho participa, né? Desejar, como já desejei mais de uma vez, as boas-vindas, e o colegiado fica engrandecido com a presença dele. Porque, além de todos esses requisitos, ele tem essa paciência imensa, essa tranquilidade que, em algumas situações, a gente precisa. Só isso. Perfeito. Ele, na verdade, participou ainda que em parte da outra, né? Porque ele já tomou posse e já continuou na sessão como empossado. Mas fica, de qualquer modo, a segunda sessão do doutor Raimundo Silva. Vou perguntar até ao doutor Raimundo Silva, se ele já combinou com o Caís. Eu estou vendo aqui agora, Silvio Dantas, pronto. Desembargador, desculpa, procurador Silvio Dantas. Doutora Naide. Também igualmente dar as boas-vindas, já dei nos nossos grupos internos, mas é da minha alegria, doutor Silvio, de tê-lo aqui conosco. Tenho certeza que você vai engrandecer muito já engrandece esse colegiado, com toda a sua habilidade, com seu conhecimento, com sua cultura. Eu fico muito feliz e honrada de tê-lo como colega aqui no CPJ. Doutor Silvio Dantas. Bom, só para agradecer, né? E para mim realmente é uma honra muito grande, já falei sobre isso, e eu estou me sentindo muito feliz em estar nesta primeira sessão, compartilhando esse momento com vocês. Espero que eu possa, de fato, contribuir, né, nas nossas discussões e no engrandecimento da nossa instituição. Ficar por aqui, porque senão eu faço outro discurso, viu, doutor? Estamos certos dessa grande contribuição, doutor Silvio. Passamos, então, para a ordem do dia. Processo 37.882/2018, regulamentação da licença compensatória. Todos já receberam aí a minuta. Nós discutimos na reunião administrativa, mas teve uma pequena alteração por sugestão da associação, da Amperne, que foi acatada, que é no inciso 6, a referência a que, como estava já a cada plantão diurno e a cada 2 noturnos, limitados a 8 licenças por ano, mas com a referência por órgão de execução, porque, de fato, o colega que eventualmente acumule, ele teria outros plantões que vai fazer nessa nova unidade. Isso não acrescenta nenhuma despesa extra, porque já estava computado no impacto financeiro, e, por outro lado, também deixa mais justo para aquele colega que esteja acumulando função e, eventualmente, prestando mais plantões. Então, 8 licenças fica por órgão de execução. Se por acaso ele tiver em 2, eventualmente tiver 16 plantões em um ano, 8 na dele e 8 na outra, ele perceberia por esses 16, mas fica de qualquer modo limitado a 8 por unidade. Se na unidade do colega, portanto, tiver mais de 8, ele só recebe 8, mesmo que tenha 10, 20, 30, isso ficaria limitado a 8. Excelente. Não, pode falar, doutora Ludina, depois eu gostaria de falar. Não entendi, desculpa. Tá certo. A cada órgão de execução? É exatamente para quem esteja eventualmente substituindo o outro, não vai contar naquele limite da sua de origem. Ele tem 8 na dele, de origem. Sim, na titularidade. Aí vai ter se mais ele substitui, 8, exatamente. Se é um noturno e 2, é somada, né? Isso, exatamente. Se dá 16. ou até mais. Ou mais, por exemplo, Se ele tiver a em senhora 3. pode fazer 8 na sua e, de repente, 6 na de doutora Miriam e 3 agora na de doutor Anísio. Enfim, onde quer que seja. Onde quer que a senhora vá substituir, que é a vai cada ser órgão por de órgão. execução. Isso, depende do número de substituições. Tá, Pra gente não vai tá ser tanto dando. assim, porque as substituições são raras. Mas E é por órgão, né? É como há um rodízio bimestral em todas as unidades, promotorias e Eu procuradorias, acho que pode o somar. colega vai acumular aí mais 1 ou 2 plantões no máximo. Mas, de qualquer modo, se ele prestou um outro plantão em outra unidade, a Amperne requereu e entendemos que era justo que não ficasse naquele limite dele, da unidade dele. E sim um limite por unidade, porque aí no caso daquele bimestre que ele esteja eventualmente substituindo, tiver mais 1 ou 2, e ele prestar efetivamente o plantão, poderia perceber a remuneração A correspondente. questão que fica é a seguinte, é Pois por eu órgão quero de execução. Então, se houver uma substituição, vamos supor, na primeira procuradoria, um único plantão,
E na terceira, por exemplo, 3 plantões, então a gente isola esse 1 da primeira, ele não pode ser somado com a da terceira. Não, aí que tá. Essa é a minha dúvida. Se é e ou é ou, aqui, ó. A cada plantão diurno e a cada 2 plantões noturnos. Eu acho que não tem dúvida. Compreenderam? Não, eu tenho dúvida. Eu estou com dúvida aqui. Pela primeira, e vai receber 3 pela terceira, e vai receber seus 8 pela quarta. É assim, não é isso, doutor? Não, mas a O que vai limitar assim, cada unidade, hoje existe uma tabela, certo? Uma planilha da DGEP para limitar os plantões de cada um. Você pode ter 1000 plantões, mas só recebe no máximo por aquela quantidade. Então, essa planilha, em vez de estar agora por promotor, vai estar por promotor e por unidade também. E naquela unidade, se passaram 10 colegas e já houve os 8 plantões daquela unidade remunerados, os demais não vão perceber. É limitado a 8 por ano, em qualquer unidade. Entendeu? Eu entendi, mas a questão é a seguinte, se o membro, não é para o procurador der um plantão noturno só, em um órgão de execução na primeira, e 3 na terceira, ele pode somar os 2 para dar 2 licenças compensatórias? Pode. Aqui não está dito isso. Aqui está dizendo que é por órgão de execução. É por órgão. Não, mas o limite é que é por órgão, não é aquela soma. Esse por órgão de execução se refere ao limite de 8 licenças. Limitado a 8 licenças por órgão de execução. Surgiu essa questão agora. Eu não estava na parte administrativa, doutor, eu estou com uma dúvida. Então, de 3 plantões, 2 noturnos e 1 diurno. É isso que eu estou perguntando. Ou é não. ou. Então, não. Vamos trocar o e pelo ou. Aqui, ó. Diurno ou a cada 2. Dá no mesmo. É porque não está bom. Do jeito que está aqui, está somando. Teria que ter 3. Eu só posso requerer, após fazer, dar um plantão diurno e mais 2 plantões noturnos. É como está dito aqui. Não, e se tivesse mais, aí estava dito assim. Não, mas é E. Não vai ter mais. Bom, a cada plantão ministerial diurno... Ou a cada 2 plantões. Também dá para interpretar dessa forma. Mas é melhor. Né? Não dá para trocar? Eu sugiro trocar o E pelo OU, que fica mais claro. Só isso. Porque a forma que está escrito aqui É adição. E é adição. Exatamente. É porque pode dar a impressão também de que só pode ser plantão diurno ou noturno. Quando eu disser que é ou, porque ou é uma conjunção adversativa, o meu receio é esse. O outro é aditivo. Pode haver as duas dúvidas. Então, quando eu colocar ou, eu posso interpretar que vai ser ou vai ser diurno ou vai ser noturno. Não pode ser os dois. Eu posso também dar essa interpretação. Mas está muito claro que a cada plantão diurno ou a cada 2 plantões noturnos. Fica mais claro. Se eu tiver uma licença diurna, eu já faço jus a uma licença compensatória. É o procurador-geral. Então, eu acredito que sendo I ou ele vai interpretar da mesma forma. Mas tudo bem, eu já coloquei aqui ou. A gente acata a emenda de redação. Pronto, é só isso. Alguma outra? Não, porque não importa. O que faz jus é o plantão prestado pela pessoa, pelo membro. Onde ele prestou não importa. Agora, em cada unidade vai ter o limite de 8. Poderia ser só o seguinte. Chegar depois. Essas expressões duvidosas que são... Quem chegar depois vai ficar no prejuízo. Vai ser injusto, porque vamos dizer que eu fique em alguma procuradoria mais tempo, sei lá, e por acaso ali... eu tive os meus plantões e o outro. E eu esgoto 6. Aí o outro que chegar vai ter só 2. Eu fiquei com os 4. Isso compreendeu? Vai acontecer. E vamos dizer que isso fosse no início do ano. Então, eu acho que essa limitação será injusta com alguns que virão após. Isso vai acontecer nas procuradorias. Entendeu? É quem chegar primeiro vai ter mais chance. Afastamento prolongado. A gente tem 3 hoje. Não, mas eu estou falando de promotorias. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Mas não dá para dizer assim, colega, porque veja, Yádia, você não sabe quando é que o promotor titular vai estar afastado da promotoria. Só vai haver esse problema, eventualmente, naquelas em que haja, de fato, um afastamento prolongado, e aí vai ter realmente a pessoa durante o ano todo. Aí
naturalmente os primeiros plantões serão convertidos e os últimos. relação- Mas só que a regra não é o Doutor, afastamento doutor, prolongado. entendi. Somos 208 membros. Tá certo. E Mas tem só um- 20 e tantos afastados. É 10%, 15% de afastamento. Excelente. O restante, a massa vai ser o quê? Você vai tirar em junho, outro vai tirar em setembro, outro tira férias em janeiro. Excelência, Não necessariamente. só uma dúvida. Por exemplo, comigo, eu substituí a doutora Miriam, peguei um plantão recente. Substituí a doutora Lourdinha 3 dias, um plantão. Substituí doutor Arli, 2 plantões, 2 plantões. Pode somar esses plantões para ter essa licença? Até 8 por membro e contando 8 por unidade. Então, eu não posso somar das procuradorias que eu substituí. Eudo, deixa eu dar uma sugestão. Não, peraí, veja bem. Deixa eu dar uma sugestão. Essa última agora eu interpretei mal. Você está dizendo de várias, né? É, porque eu Você tem 8 na substituí cada sua. um deles. Não, Tem pode. 8 minhas 8 suas e as demais, quantas forem. Na unidade é que vai estar limitada a 8. Sim, a minha. A outra. Você pode ter chegado numa que já tenha tido 8 naquele ano. Aí você pode chegar em outra que não tenha tido. Entendeu? Então você vai receber conforme Eu aquela. tenho uma sugestão, excelência. Ou seja, não Pode vai dizer. ter. Eu acho que deveria ser por órgão, mas por membro, no caso, por membro no órgão. Porque o que é que pode acontecer? Uma substituição. Imagine, tem um promotor, passou lá seus 4 primeiros meses naquela promotoria, já deu seus 8 plantões, mas nem requereu ainda, certo? Chegou um substituto, no outro mês vem e deu 2 plantões, requereu, certo? Esse primeiro já tinha dado até os 8 plantões e não vai poder receber pelos 8 plantões. Se ele não requereu, presume-se que ele queria folga. Aí ele tira a folga. Não, eu sei que tem um prazo, mas dentro do prazo, por isso que eu falei 4 meses. O que eu estou querendo dizer é que, na verdade, a presença do outro pode atrapalhar o seu próprio, a sua própria percepção do valor. Então, a minha sugestão... Quem quiser remuneratoriamente, é só assim, teve o plantão, requer. Porque, inclusive, o artigo 6º deixa claro que é pago pro rata. Certo, eu Então entendi. você fez o plantão, você requer. Pronto, mas a sugestão, já que a ideia é remunerar por plantão, por que não? Por membro no órgão. Então, Porque assim, a ideia não eu é só remunerar por plantão, é remunerar por plantão dentro de determinado limite de despesa Isso. O orçamentária e limite financeira. Pronto, o limite é dentro do órgão. Se for 8 em cada um, a gente já fez o impacto para 8 em cada um. Se eu dessa forma que você está dizendo, pode ter uma unidade que tenha 22 plantões, por exemplo, e que vá ser pago os 22 o ano todinho. Eu digo assim, porque na verdade o por órgão Bom, veja, essa questão do ser 8 para cada um era a proposta original. Mas não estou entendendo por que seria injusto. Não, eu vou explicar. Posso explicar? Explica Porque, aí. olha só, vamos supor, eu cumpri meus plantões ao longo do ano. O doutor José Alves vem agora me substituir, certo? Final do ano. Vai dar aí 2, 3 plantões, sei lá, não sei. Certo? Certo. Ele vai dar esses plantões, ele não será remunerado por esses plantões, porque eu já requeri meus plantões. Certo. Ele poderia receber... Mas os dele mesmo ele não vai poder receber todos. Mas ele poderia Ele vai receber 8, os demais não vai receber. Tá entendendo? Não há injustiça nisso. Não, você não está entendendo, eu vou dizer de novo. Eu estou dizendo que ele, na unidade dele, na procuradoria dele, ele só vai ser remunerado por 8. Os demais vai tirar folga, ou né, como queira. Só pode ter aquele limite de conversão financeira. Indo a outra unidade cujo limite de 8 já tenha sido prestado, ele vai fazer os plantões conforme ele já faz na dele, sem ser remunerado. Vai poder converter em folga, como é a regra. Né? Não teria prejuízo nenhum. Na realidade, esse pedido da Ampere foi para melhorar, no caso de quem está substituindo, porque ele teria as 8 da unidade dele e, eventualmente, mais alguma. Eventualmente, não há nenhuma garantia de que vai ter, porque tem que ter o limite. E o limite é, para os impactos que a gente estimou, 8 por unidade.
Não, excelência, porque que ele está de férias, alguém vai prestar o plantão. Aí o colega que prestou o plantão poderá, conforme o caso, converter em folga ou, se houver limite, naquele ano. Eu entendi. E é isso mesmo, porque não precisa ter um limite por unidade. Então, bom, então, como o colégio precisa ter o seu opinamento, há uma divergência, vamos a votos. O problema é o seguinte, é que se colocar, eu entendi a colocação do procurador-geral, que se ele colocar por membro, vai extrapolar a previsão orçamentária que ele fez. Vai, Ádia, vai. Não, vai. Da forma como ele colocou, vai extrapolar. Porque é o seguinte, ele fez uma previsão por órgão de execução. Se ele coloca por membro, vai acontecer de algum membro ter 8 e mais 8. 16. Enquanto que se for por órgão, se alguém tiver tirado 4, só vai ter mais 4. O raciocínio dele... Aí eu acho que a gente poderia resolver essa situação, porque a preferência para o titular. Então o titular ele tem direito a tirar os 8 dele, não pode tirar férias, porque se ele tirar férias e tiver 2 plantões ou 3. Eu sei. Eu estou dizendo o seguinte. Mas veja bem, eu sou titular da 4ª Procuradoria. Então eu tenho um número de plantões por ano. Provavelmente vai dar isso aqui, porque nós, como só somos 17, a quantidade é bem maior de plantões, pelo menos noturnos. Né? Então, o que é que vai acontecer? 16, vamos colocar só noturnos, 16 plantões noturnos. Eu tiro férias, aí coincide de ter 2 plantões. O membro que me substitui vai ter direito, a prorata vai ter direito a uma licença. Então, eu vou ficar com 7 só. Entendeu qual é a situação? Se tiver recursos para colocar, o problema é que o procurador já disse que não tem recurso. Se tiver recurso, melhor que fosse por membro. Aquela colocação de Dr. Zé Alves é relevante e não foi de fato levantada na reunião que tivemos com a Amperne. Se considerou que isso traria apenas vantagem para quem vai substituir. Mas, de fato, pode trazer prejuízo ao titular. Porque ele tem outros tantos plantões ao ano, mas ele pode ter perdido... Já, porque alguém tirou remuneradamente, tira 2 4, meses. Por exemplo, ele só pode ficaria com mais 4 para o fim do ano. Né? Há um problema, assim, há um eventual prejuízo, para o titular. Então, a sugestão, excelência, ou ficar por membro no órgão. Então, por exemplo, o doutor Zé Alves, ele pode fazer 3 plantões na terceira. E eu posso fazer os por meus. membro no órgão, doutora Nádia. É impossível. Doutor Zé Alves é melhor em matemática que eu já colocou rapidamente. Pronto. Que isso aí cria uma situação que pode dar uma explosão de gasto. Não limite por membro. Não, o ideal é absolutamente inviável. O ideal então, é que fosse por membro. O ideal é que fosse por membro. Mas a explicação que o procurador-geral deu é que ele não tem recurso suficiente. Bom, eu não vi a conta. Mas ele está dizendo que não tem recurso suficiente para pagar por membro. Do titular. Do substituído. Não, mas por membro já era. Então garantir ao titular do órgão. Garantir ao titular do órgão esses 8 períodos. Doutor Iade, só para explicar. Imagina o promotor de justiça que também substitui várias promotorias e vai sair tirando o plantão dos titulares, entendeu? Então, não é. Tem que ser resguardado o limite de 8 para o titular do órgão. E outra coisa, excelência, pela ordem, e o membro, o titular, ele ciente de que ele vai estar
com um plantão no próximo mês, mas ele vai estar de férias. Cabe a ele, então, se precaver e fazer uma permuta com outro colega para não perder. Eu fiz isso recentemente. Troquei com o doutor Anísio. Eu estava de férias, aí eu disse, deixa eu trocar, justamente porque eu estava pensando em requerer a licença compensatória, como ele também fez. E termina que ninguém perde. Deixa eu só explicar, doutor Iade, essa colocação, né? Por membro já é como estava. Já estava assim, a cada plantão limitado a 8 licenças por ano, ponto. Isso aí é 8 para cada um, ponto. Não, essa outra foi a proposta da Amperne que eu estou trazendo, porque de fato a ideia era que melhoraria para quem está substituindo. Mas tem um problema para o substituído. Ele perde do limite dele. Perde, objetivamente perde. Quem tira férias, por exemplo, em janeiro, ele já é prejudicado, porque quem ficou no seu lugar... E se as férias dele estiverem marcadas para o mês que ele tem, porque os plantões por região, quer dizer, não são, assim, você não é toda semana. Pode ter um agora e daqui a 3 meses ter outro. E suas férias estão previstas justamente para quando vai haver aquele plantão. Então, de fato, pode haver um prejuízo, é evidente. Então, vamos ver como é o opinamento do colégio, e eu levo para discutir com a equipe e, eventualmente, provoca a associação de novo para a gente rever essa questão, porque, de fato, ninguém tinha levado, assim, atentado para isso. Eu daria uma sugestão que, pelo menos, garantisse ao titular os 8. Resguardar os 8 ao titular. Mas, de todo jeito, a gente está gerando mais despesa. Tá não, aumentando, eu estou entendendo. Agora, isso... Veja... Veja como conseguiria conciliar com a dotação orçamentária que foi estipulada para isso aqui. Agora, o que não pode é o membro, o titular, ser penalizado por um afastamento, porque está de férias ou em tratamento de saúde. Pelo menos financeiramente ele vai ser. Perfeito. Então, vamos fazer assim, então. O opinamento do colégio seria a cada plantão noturno, diurno ou a cada 2 noturnos, limitados 8 por ano, ponto. Não é isso? Ponto e vírgula, no caso que a gente está aqui na... Que era como já estava, a proposta original. Pronto. Então, o opinamento do colégio é não acrescentar a sugestão da Amperne por órgão de execução. E de fato, há colocação, até para os colegas que estejam assistindo, há um prejuízo para o substituído, evidente. Se aumentasse para 10 ou 12... Não, aí a gente já viu, tudo... Não, eu estou dizendo sem acrescentar por órgão de execução, estou dizendo. Fazer uma previsão da possibilidade de aumentar sem colocar por órgão de execução. Porque hoje, se você der plantão em qualquer outra, você junta com a sua e requer. Não é assim que funciona? Hoje funciona assim. Então, se fosse possível, dentro da previsão orçamentária, não, aumentar, se é aumentar lógico que vai sem aumentar. Sem precisar. Eu sei, mas aqui não é por órgão de execução. Se excluir por órgão de execução... E aumentar 1 ou 2, o que for. 8. Continua como está, tá, no mesmo. De 3 para 8. Por órgão de execução, o gasto é até menor, um pouco menor, do que por membro. Viu, doutor Eudo? Eu ficaria com essa redação, porque pelo menos não vai ter problema com o titular. Porque o titular vai ser penalizado. A redação original. Eu ficaria com a redação original. Então vamos... E retira por órgão de execução. Por órgão de execução. Porque ela causa um prejuízo. Perfeito. Alguma outra observação sobre a minuta? Não? Então todos à unanimidade? Ok. Eu vou até, assim, nesse caso, não vou me abster, porque eu tenho que levar isso ainda para a associação, mas por a unanimidade, né, com abstenção, por unanimidade, o Colégio de Procuradores opinou no sentido de manter a redação original apresentada na reunião administrativa segunda-feira, retirando as expressões por órgão de execução do inciso 6º do artigo 2º da minuta. Por entender que há prejuízo efetivo ao substituído. Perfeito. Perfeito. Eu vou conversar hoje mesmo com a Amperne, para a gente deixar claro isso, porque a solicitação me pareceu bastante vantajosa para os membros que, de fato, estivessem substituindo, mas ninguém considerou que ia prejudicar o substituído. Isso é um fato. Né? Então,
E essa era a ideia original, né? Tem um limite igual para todos. Porque, doutor Eudo... E substitui o E por OU no inciso doutor 6. Eudo, porque provavelmente a proposta da Amperne fosse para permitir que o membro pudesse receber pela sua e por outros órgãos onde ele substituísse. Então, não teria limitação por órgão, seria ele em cada órgão. Então, seria 8 na dele, 8 em outra, 8 em mais outra. Mas aí a gente cria um descontrole da despesa. Mas provavelmente o que a Amperne quer é isso. Não, na realidade a gente discutiu e chegou nesse entendimento. O objetivo original era, lógico, não ter limite. Só que a gente tem que compreender, isso foi esclarecido, que precisa ter o limite, exato. Então, pronto. Então, colhida a manifestação, passemos ao item 2 da ordem do dia, doutora Darcy Pinheiro, processo número 52.356 de 2017. Excelência, está em mesa e todos os colegas têm em mãos a cópia. Então, eu indago se é necessário leitura disso, uma matéria muito simples. Apenas houve perda do objeto e devolvendo para a secretaria. Só isso. Perfeito. Todos concordam? Então, a unanimidade de voto no termo de voto da relatora. Muito obrigada. Considerada a prejudicialidade, né, do pleito pela perda superveniente do objeto, devolvendo os autos à promotoria de origem. Perfeito. Desculpe, à secretaria. Algum assunto institucional? Gostaria Doutor Zé Alves. Em relação à matéria em relação ao Conselho, mas diz respeito aos suplentes. A gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso. Como eu não tenho assento como titular no Conselho, eu sou suplente, então eu trago para o colégio. É o seguinte, com relação às substituições no Conselho Superior. O que tem ocorrido, já faz alguns anos que isso se passa na instituição, sempre que um conselheiro titular se afasta, chama-se o suplente. E sempre que ocorre um novo afastamento, há um rodízio com relação aos suplentes. Então, se hoje eu substituo doutora Iádia, por exemplo, amanhã eu posso, no outro dia eu já posso estar substituindo doutora Miriam, ou doutora Darcy Pinheiro, ou doutora Lutz, ou outro conselheiro. Constantemente ocorrem alterações. E o que é que ocorre? Tanto para os conselheiros suplentes, quanto para o Conselho Superior, para a Secretaria do Conselho, isso causa um transtorno muito grande. Porque ele tem que estar vendo constantemente para o primeiro suplente, o segundo suplente sempre tendo preferência para chegar, e numa substituição de 30 dias ou 15 dias, a gente pode passar por 4 ou 5 conselheiros titulares diferentes, substituir 4 ou 5 conselheiros titulares. Eu verifiquei a legislação e não há uma previsão com relação a isso, que deve ser sempre dado preferência ao primeiro suplente, para que ele sempre ocupe uma vaga de conselheiro titular na ausência deste. E eu quero fazer a proposição aqui no colegiado, levando em consideração que não sou membro titular do Conselho, no sentido de que, quando houver um afastamento de conselheiro titular, o suplente permaneça naquela vaga até o retorno do titular, para que haja uma estabilidade na substituição e uma previsibilidade para quem está substituindo. Para que eu não tenha, por exemplo, isso acontece também na distribuição de processos. Isso causa um transtorno na distribuição de processos. Se hoje, por exemplo, vai ser distribuído para a doutora Darcy de Oliveira, no outro dia eu já estou designado para substituir o doutor Arli, então vou pegar também um processo, pode ser de classe 2, de 2 conselheiros em sequência. Então, eu trago essa proposição, a matéria afeta ao Conselho Superior, mas eu estou trazendo para o Colégio de Procuradores, até porque todos os conselheiros fazem parte deste colegiado, para que a praxe, não há norma disso, que a praxe seja modificada, apenas isso. Seja dada orientação, porque eu não vi nenhuma regra no regimento interno, e muito menos na lei, estabelecendo essa instabilidade nas substituições. Perfeito. Alguma manifestação de concordância ou discordância? Eu tenho uma manifestação de concordância, porque realmente é extremamente confuso. A gente está a cada dia respondendo por uma substituição de um conselheiro diferente, né? Inclusive a questão do apoio, né? Todos os conselheiros têm um estagiário à disposição e
quem substitui, considerando essa rotatividade, a gente não tem nem acesso a esse estagiário, né? Mas entenda, daria certo. Eu já substituí a doutora Sayonara, o estagiário ficou à disposição, porque foi pelo menos, acho que foram uns 10 dias, mas nesse rodízio que há hoje, um dia eu estava substituindo a doutora Miriam, no outro dia era doutor Arli. Então, não tem como você orientar um estagiário no dia, no outro dia já é o de outra procuradoria, né? E assim, e como não há uma praxe, né? Aliás, é só uma praxe, não há uma regra que diga exatamente. Aquele primeiro suplente, ele vai ser o primeiro a ser convocado, ele vai ser designado. A próxima vaga, vão chamar o segundo suplente que vai ser designado. Pode ser que seja por um período um pouquinho maior. E assim por diante, para que haja uma regularidade. O trabalho que está sendo dado para o Felipe, para organizar da forma como está hoje, nesta praxe, né, é muito maior e muito mais confuso. Então, a sugestão objetiva seria que vá chamando pela ordem, não importa quanto tempo vá ser de substituição. Ele vai ficar até o retorno do titular. Certo. Doutora... Eu entendo que a matéria é mais complexa do que uma avaliação assim rápida. Existe norma no regimento, até eu me prontifiquei na reunião de conversar com o Felipe, acreditando até se haveria uma possibilidade disso ser, digamos assim, de imediato corrigido, se fosse um erro, algum equívoco. Mas ele... Hoje, pela manhã, esteve comigo com a doutora Miriam, ele mostrou a norma do regimento, mostrou a primeira regra da suplência, que nós temos um mandato de conselheiro, enquanto eleitos, né? Enquanto somos eleitos. E esse mandato, os demais suplentes são em razão dos votos que eles também receberam. Então, há uma ordem de convocação, como a própria norma diz, dos suplentes. E os suplentes são chamados numa ordem pela quantidade de votos, como é em qualquer mandato eletivo, em qualquer órgão ou instituição, ou poder, né, que tem, usa-se a mesma regra da eletividade. E, no caso hoje, nós não temos nenhum suplente. O último era Braz, que tinha recebido voto, todos os demais colegas ingressaram após a eleição. Então, no próximo ano, nós vamos ter, provavelmente, né, a eleição, provavelmente não, corretamente. Pela antiguidade. Aí a norma, o parágrafo, mostra que os procuradores são chamados pela antiguidade. E a antiguidade é lógica. O mais antigo... Não, mas serão, doutora Lutz, mas serão. Serão chamados pela ordem de antiguidade. Sim, agora, o que eu não estou entendendo... A norma, não é uma praxe. Doutor Zé Alves, eu estou com a redação aqui. Não, do ponto de vista eleitoral, só para relembrar. Eu estou com a redação. O candidato, quando o titular do mandato eletivo se afasta, o senador se afastou, convoca o suplente. Durante todo o período de afastamento. Durante todo o período de afastamento. Sim. Que é o lógico. E o artigo 11 do regimento interno, eu vou ler o artigo 11 do regimento interno, é o que trata. Não, que é por todo o período, assim, mas daquele bastante senador, óbvio, mas né? a questão é que ele está vinculado a um senador. O que ela está colocando é que os suplentes do Conselho do Ministério Público, ele é suplente não de todos. Exatamente, ele não é suplente de um conselheiro. Sim. Ele é suplente do bloco. E a interpretação do doutor José Alves permite que alguém que não seja suplente esteja em exercício e o suplente não. Daí porque essa regra aqui, ela não se adequa ao atual regimento interno. Acho que tem que ser porque há a possibilidade de alguém que não é suplente estar convocado e o suplente de fora do conselho, da composição, quando há uma vaga para o suplente.
Entendeu? Eu vou ler o artigo 11. Eu acho que essa fazer matéria poderia ser encaminhada para o Conselho. Porque isso é a muito minha fácil para quem não é sugestão, suplente. porque é lá. que eu tô Mas ele trazendo a suscitou, matéria? vamos aproveitar a Então, oportunidade. Eu estou trazendo pra- a matéria para o colégio porque é muito fácil para quem não é suplente dizer isso. Mas para quem é suplente é complicado, porque quem passa Eu já por- fui por essas- suplente. mas não é Já mais. exerci Mas não é suplência Mas, por muito doutor Zé tempo. Alves, vamos só para... Ele vai ler Artigo o 11 artigo. do Regimento Interno. Os suplentes substituem os conselheiros eleitos em seus afastamentos, sucedendo-os em caso de vaga. Parágrafo 1º. Serão considerados suplentes todos os procuradores de justiça que se seguirem aos eleitos, obedecida a ordem do último escrutínio. Parágrafo 2º. Esgotada essa ordem, serão convocados os procuradores de justiça mais antigos na carreira. Parágrafo 3º. Os suplentes poderão ser convocados para deliberar sobre determinadas matérias. Aqui já não interessa tanto. E, quarto, o conselheiro que exercer as funções de corregedor-geral também não interessa, será substituído pelo procurador de justiça, indicado pelo colégio. O que importa é o seguinte: serão considerados suplentes todos os procuradores que se seguirem aos eleitos, obedecida a ordem do último escrutínio, e, para o segundo, esgotada essa ordem, serão convocados os procuradores de justiça mais antigos na carreira. Me parece que aqui não há nenhuma dicotomia entre o fato de ser convocado um suplente e ele ficar até o final do período de afastamento do titular. Pode acontecer de haver... Hoje nós não temos esse problema, porque, de fato, nós não temos mais suplentes, como bem disse a doutora Lourdes. Nós não temos. Mas acontece o seguinte, que, a seguir o que o doutor Herbert falou, nós teremos... O que é que acontece? Na eleição, nós temos hoje 9 membros, o conselho é formado por 9 membros, eleitos e 2 natos, que é o procurador-geral, que é o presidente, e a corregedora, e o corregedor. O dobro, a previsão é a seguinte: não havendo número de inscritos que seja o dobro da quantidade de membros a serem providos, os cargos a serem providos, todos automaticamente concorrem. Pode ser que um ou outro não seja votado, pode acontecer. Agora, de acordo com a nossa lei, todos concorrem, porque nós só temos 17. E de 17 nós temos um afastamento, que é o doutor Fernando, então nós só temos 16. E nós temos o corregedor, que não pode também, então nós temos 15. Então nós vamos ter sempre uma situação em que o cargo é eletivo, e a gente até discutiu essa matéria também, porque cargo eletivo, a pessoa deve se candidatar, e aqui não há candidatura, porque automaticamente ele concorre. Então ele concorre sem ser candidato. Mas é uma previsão, porque há necessidade de composição do conselho. Então o que nós temos é o seguinte: nós temos 9 membros titulares, não há possibilidade de 18 inscritos, então todos concorrem automaticamente. O que eu estou querendo dizer é que eu não vejo nenhum problema, acho que é muito mais vantajoso para a instituição dar estabilidade numa substituição, numa suplência, porque você fica sabendo quem é que vai substituir durante o período. E não você está num dia, no outro você já está em outra suplência, e assim sucessivamente. Isso cria problema para os conselheiros suplentes e cria também para a secretaria, para o próprio órgão que administra essa situação. Excelência. Doutor Herbert. Tem uma solução. Nós estamos vivendo uma situação excepcional, que é não termos suplentes. É uma situação excepcional, dada a mudança do quadro de procuradores do colégio. Mas tem uma solução simples. É designar mais estagiário para quem não tem. Se não vai faltar serviço para ninguém num gabinete, com o volume de trabalho que a gente tem hoje, pelo contrário. Então, quem não tem estagiário, Vossa Excelência faz designação para estagiário, que aí não tem como reclamar da necessidade de apoio para o colégio, ou para o conselho. Eu acho que é uma solução simples. Eu creio que são poucos que não têm esse estagiário. Só para esclarecer, hoje, que eu não estou lembrando bem, a lista hoje de suplentes não tem mais nenhum. Porque houve uma mudança. Então todos estão convocados pela outra regra. Pela regra da antiguidade. Ou seja, nem a questão de ter problema, porque era eleito ou não eleito, existe mais. Não existe. Então, sinceramente, eu acho que do ponto de vista administrativo, a proposta do doutor Zé Alves é bastante razoável. Porque, veja, primeiro a gente não tem esse estoque de estagiários, né, para designar. Segundo, a questão parece singela. Ora, se ele está sendo convocado por antiguidade e não porque tinha sido eleito, né, como suplente, ele fica naquela até terminar. E outro assume a seguinte e assim sucessivamente. Não vejo problema nenhum. É como qualquer convocação, inclusive para procurador.
Quando é para procurador, o promotor entra na frente do outro depois, porque ele estava melhor na lista? Excelência. Não, ele sai da lista e volta para o começo da lista. Inclusive, eu não vejo problema nenhum mesmo, não. Exemplo, hoje que não tem suplente. Tem um promotor na Mas vez. quando tivermos. A situação atual, né? A situação atual. Tem um exemplo. Tem um promotor na vez para substituir procurador, certo? Tem um promotor na vez. Aí ele... Mas nesse caso especificamente eu preciso saber, porque como presidente sou eu que vou designar ao secretário como ele vai fazer a partir de hoje. Então assim, eu estou ouvindo ele porque está obedecendo o regimento. A decisão é do presidente e será tomada. Se algum conselheiro discordar, pode provocar o próprio Excelência, conselho pela a revisão, ordem, né? está havendo um equívoco. Eu estou dizendo que a matéria que está sendo trazida, o doutor Celso deixou bem claro, ele disse que diz respeito ao Conselho Superior. Então, a apreciação dessa matéria vai ser lá no Conselho. Não, Excelência, ele está trazendo como procurador Sim, que está sendo convocado para participar do encaminhado. Conselho. Esse colégio é de procuradores de justiça e pode discutir qualquer assunto relacionado aos procuradores Mas de a justiça, não é verdade? decisão de modificar a norma do a regimento norma, do Conselho a gente está falando de Conselho. interpretação da norma, ninguém está falando em modificar a norma. E eu preciso saber porque, ora, há uma provocação de um grupo de colegas que está se sentindo prejudicado e outro grupo de colegas entende que é de outra forma. A decisão administrativa, primeira, sobre como deverá ser, será tomada. E o Conselho é que vai avaliar se essa está equivocada ou não. Se está violando o regimento ou está violando o regimento. A matéria pode ser discutida por esse colegiado, que inclusive abrange os conselheiros. E outra coisa, por que eu estou trazendo? Vou repetir o que eu disse no início. Eu não sou titular. Se eu fosse titular do conselho, eu levaria a matéria para o conselho. Eu não tenho voz no conselho. Eu só tenho voz no colegiado do CPJ. E a colocação de Vossa Excelência é enquanto procurador que está sendo convocado. Porque está sendo convocado reiteradas vezes para posições distintas. Exatamente. Enquanto procurador, não como conselheiro. Então aqui é procurador, lá é conselheiro. Não sou eu, doutora Nádia. E doutor Eudo, na verdade, isso aí da substituição não afeta em nada os conselheiros titulares. Absolutamente. Não afeta em nada. Eles vão sair no mesmo prazo e não muda nada para o conselheiro tutelar. Para o conselheiro titular. A única diferença é que quem vai substituir, ao invés de serem 6, só vai ser 1. Essa é a única diferença. Para o conselheiro Eu acho que titular, essa discussão não muda nada. Seria exclusivamente do conselho se a gente estivesse tratando só de suplente, de cargo eletivo. Aí era só lá. Aqui a gente está tratando de substituição, que é do colégio que sobe para o conselho. Então, veja, eu acho que se fosse só suplente, todos eleitos, aí a discussão era exclusiva do conselho. Aqui não, é um procurador que está dizendo, eu estou sendo convocado como procurador pela antiguidade e um dia num, outro dia no outro ele queria uma solução. Eu acho que ele deve discutir, doutora Miriam. Realmente, eu acho que a questão para Felipe é bem complicado essa história, mas não foi... Mas é pior ainda para os colegas, pelo que eu estou entendendo. Né? Mas ele faz isso praticamente diariamente. A gente entende que existe a norma regimental dizendo como é que deve ser feito isso. Se quer interpretar de outra forma, aí a conversa é outra. Porque já existe há muito tempo que Perfeito. Há muitos anos. Há muitos anos, não é de agora, não é criação de agora. O que aconteceu foi essa situação atípica que realmente acho que ficou mais complicado. Agora, o que acontece, essa norma regimental, ela procura, eu acho que priorizou a antiguidade. O que acontece? Pode acontecer um caso de um procurador, conselheiro, que afastou um período, sei lá, uma licença, uma coisa, e na época, quem estava para substituir era o suplente mais novo, o mais recente. Aí ele vai ficar lá durante todo esse período, enquanto os demais, que são mais antigos, ficaria aguardando uma vaga. Aí é suplente. Veja que a gente distinguiu bem a discussão. O suplente é diferente, que é cargo eletivo, né? Ou não, está suplente porque, pela situação atual. Não, hoje ele não é eletivo. Ele está sendo chamado pela outra regra da resolução. Então, ele vai ficar lá. Ele é o mais recente, que está na lista, e vai ficar por um longo período. Enquanto o que estava mais próximo, o mais antigo, fica de fora. Perfeito. No colégio de procuradores, quantos promotores pode ser o mais recente, ter ficado 2 anos? 2 anos não, porque tem a cada 60 dias, né? Mas ele pode ter aquele biênio dele de 60 dias, está entrando no biênio dele, e o que era mais antigo já tinha saído, ou sair durante esse período, e ficar o mais novo e o mais antigo fora. Era o exemplo que eu ia dar, em relação à substituição do procurador.
procurador. É a mesma Vamos situação, supor, é. tem um promotor que agora é o primeiro da vez e ele não consiga cumprir os 2 meses porque ele entra de férias, por exemplo. Ele vai substituir ali 20 dias e vai sair, e vem outro. Mas ele não vai ficar o período inteiro porque ele seria o mais antigo ali, sabe? E ele não vai recompor esse período depois que ele voltar de férias. Não vai. Não. Se não são 60 dias. Né? A gente não vem. Na duração. Nós voltamos, mas nós não tomamos mais lugar de ninguém, não. É um absurdo, pode ser até a minha vez, é um absurdo, se eu sou a mais antiga, mas a gente não mexe, não, na ao membro, seja substituição. por que critério for, porque ele é mais antigo, porque ele foi eleito. Porque na prática o que acontece? Vossa Excelência foi convocado, né, designado para uma vaga no Conselho. Aí, no outro dia, vagou... Houve uma movimentação. Férias, ou licença saúde. Aí o mais antigo do que... Já altera. Acima de você, lhe tira da vaga, você vai para outra. Já vai, isso fica constante. Não faz nenhum sentido essa regra. Não há sentido administrativo. Não faz nenhum sentido. Não, isso vai contra o princípio da eficiência. Contra tudo. Vai até contra o bom senso. Se fosse suplente, podia até... Eu acho que era mais plausível. Porque ele foi eleito naquele lugar. Aí ele toma a vaga do outro. Excelência, até uma questão também do Conselho. Por exemplo, em novembro eu vou estar de férias. 1º a 15 de novembro. Não vou participar da sessão do Conselho. Eu estou lá com talvez uns 40 processos já prontos. Certo? E passo para o meu suplente ou vou guardar para a sessão de dezembro? Para a sessão de dezembro, sessão ordinária de dezembro. Ou passo os processos para o meu suplente? A gente definiu isso só com relação aos processos judiciais. Que a gente tinha pronto, aqui todos prontos, corrigidos, bonitos, já em PDF. Em relação aos processos judiciais, a gente já definiu, porque antes ficava sob a responsabilidade de quem substituiu. Então, se ele passasse 3 meses fora ou 4, ficava com ele. Então, só judiciais. Em relação a esses judiciais, ainda há essa previsão de ficar com o conselheiro, ainda há. Então, para a gente ter os membros que são, né, natos hoje do Conselho, concordo que haja essa alteração de interpretação até que se restabeleça o quadro de suplentes e aí se avalie com mais vagar sobre a eventual mudança do regimento, mas mantendo quanto aos suplentes a regra que sempre foi feita. Pode ser feita assim? Nenhum problema, né? Doutora. Se tiver suplente, tem que ser. Aí quando tiver suplente... A matéria né? diz respeito ao âmbito do Conselho, a discussão tem que ser levada em razão do regimento, do que está posto para o âmbito próprio. Doutora, e lá não, avaliado, né, a regra, porque a regra é em regimento do próprio Conselho. Doutora Daci não está, né? Eu não me vejo assim com... No Conselho. Sim. É porque eu não tenho decorado de todos não, mas desculpa. Só se eu acabei de sair, Excelência. Me diga a opinião de Vossa Excelência, concorda com essa interpretação enquanto não se restabeleça o quadro de suplentes eleitos, apenas os convocados, que se faça sem essa mudança, ele sendo convocado, ele fique na vaga até ser retornado, né, o retorno do titular? Eu Exatamente. Isso vai ficar um tanto picotado, Excelência. Hoje está muito picotado. O que ele está dizendo é que passa um dia, aí no outro dia vai para outro, aí passa 3 dias. Vossa Excelência aí... perguntou o que eu achava. Não, eu quero que né? Se eu puder dizer como acho. Apesar de eu já ter sido tirada do Conselho, agora voltei, tomei posse de novo. Restaurando o seu mandato. Restabelecida o meu mandato, que é até março do ano que vem, salvo poderes maiores, Ave Maria. Primeira regra é a suplência, Excelência. Isso é legal, suplência. Quem ficou na suplência? É porque os colegas, os 6 que chegaram, a votação já tinha acontecido, então eles não têm a função de suplência no sentido eleitoral. Contudo, para eles, prevalece a regra da antiguidade. Não é assim? Não há essa diferença? Então, aonde é que está havendo o embate? Aonde é que está havendo o conflito? Doutor José Alves. Primeira regra é a suplência.
seguindo a ordem de votação. Segundo a antiguidade. Aonde é que está havendo o conflito? O problema é que a antiguidade está sendo observada também fora da suplência. Só isso. O que acontece hoje é o seguinte, se por acaso... Então, isso é fácil de resolver. Os suplentes, aqui nós temos 3 pelo menos, concordam que seja estabilizada a situação. Mas suplentes como? Pela ordem da antiguidade, né? Porque suplente eleito, não. Então, a primeira regra é suplente que foi votado. Exatamente. Suplente é votado. Exatamente. A segunda é a posição de antiguidade. Então, eu achava que isso era suficiente para resolver. Mas se está havendo... É procurador convocado. Bom, alguma opinião, alguma manifestação a mais? Excelência. Doutora da Silva. A sessão do Conselho é no início de novembro, certo? Perfeito. Vamos amadurecer esse assunto no seio, no Conselho, com a presença dos conselheiros, todos, alguns não estão aqui, e a eleição próxima já será em março do ano que vem. Então, possivelmente, os que tomam assento hoje poderão até nem estar na titularidade, e sim na suplência. E quem está na suplência agora poderá até ascender a titularidade. Né? Então, a gente pondera por esse interregno de hoje até a sessão de início de novembro, e na sessão de início de novembro a gente consolida o assunto. É uma sugestão. Perfeito. Pode ser? Doutor Zé Alves e doutora Naide concordam? Deixaria esse mês mês não deve ter mais. De minha parte, isso deveria ser feito de imediato. De minha parte, eu estou falando como procurador convocado. Doutor Herto bem disse, eu não sou suplente porque não fui eleito. Sou procurador convocado para ter atuação no Conselho. Como eu não tenho, o Conselho eu vou participar, e eu estou dessa vez, não apenas para os feitos, mas convocado também. Então, na processão, provavelmente eu vou ter a oportunidade de me pronunciar sobre essa matéria. De minha parte, não há previsão regimental que impeça que de imediato seja tomada a medida. Se houver a ponderação do colegiado para que seja feita apenas do dia 5 a apreciação da matéria, eu não vou me opor. Agora, de minha parte, já seria aplicado de imediato. Alguma previsão, vocês sabem, de nova substituição nesse período, de hoje até o dia... É só ter um afastamento. Só ter um afastamento. Tem? O doutor Herbert vai estar de férias. Eu vou entrar em novembro também, dia 17. Doutor Anísio, ele não está, né? Está de férias, né? Então, na realidade, só vai ter uma movimentação, né? Que é o doutor Herbert. E havendo só uma, não terá também esse problema nesse mês de ficar né? 5 de novembro. Ok. Bom, então... A proposta, viu, Excelência, a proposta era só para otimizar o serviço. Para mim, eu sendo convocada para 1, para 2, para 3, do jeito que for, eu estou à disposição para trabalhar. Mas era apenas para otimizar. Se entenderem que viola alguma norma, tranquilo. Para o que for convocado, a gente faz o que tiver que fazer. Então vamos aguardar, né, essa avaliação até o dia 5. É o tempo que, inclusive, se faz um estudo, né, para amadurecer o assunto. Né? Perfeito. Mais algum assunto institucional? Doutor Zé Excelência, tem mais um. O Zé Alves trouxe uma lista hoje, né? Não, é porque são muito parecidos. É com relação ao número de conselheiros, já falei isso anteriormente. Não, mas aí isso aí, doutor, é do conselho, né? Não, é do colégio. É do colégio. Sim, seria a mudança legislativa. Mudança legislativa. É. Nós temos hoje 9 conselheiros titulares. E 2 natos, né? Titulares eleitos, né? E a pauta do Conselho é muito superior à pauta do Colégio de Procuradores. E o colégio é formado por 17 membros titulares. Na verdade, 16, porque a corregedora, ela se afasta, pelo menos do colegiado, fica na condição de corregedora, mas ela passaria a ser membro nato, né? Mas vamos colocar 17, que é o colegiado.
e 10, se colocarmos ela também no Conselho. E a quantidade de feitos e atuação que se tem hoje no Conselho é muito superior. Eu conversei com o doutor Iádia, com outros colegas, sobre a necessidade, até com Vossa Excelência, sobre a necessidade de aumentarmos o número de conselheiros. Nós tínhamos inicialmente 5 membros, em 2010 aumentamos para 9. Nós estamos em 2019 e a quantidade de feitos, o salto que se deu de 2010 para cá foi muito grande. Então, hoje, já se justifica um número maior de conselheiros titulares do Conselho Superior. Eu trago a proposição, conversei com o doutor Iádia, creio que um número razoável talvez fosse 13, até Vossa Excelência na reunião administrativa ponderou nesse. A gente só não ponderou bem sobre a questão da... Isso foi uma conversa informal, né? Foi. Mas não se avaliou na época, por exemplo, naquele momento, a questão de quantos ficarão na suplência, impedidos de atuar no colégio, né? Em eventual recurso, etc. Porque as decisões do Conselho podem vir ao colégio. Aí mas tem, se houver necessidade, hoje, a previsão de convocação hoje de já são promotores. 9. Eu sei. Como o órgão revisou, são situações excepcionais. E nessas situações excepcionais, se não houver número para compor colegiado, há uma convocação de promotores na mais elevada entrância. Então, há alternativa para isso. O que eu trago é o seguinte, nós temos 9 conselheiros e temos uma atuação muito maior no conselho do que no colégio. No colégio nós temos 17. Então, pelo menos sob o ponto de vista numérico, há justificativa para que nós tenhamos mais conselheiros do que procuradores no colegiado, no CPJ. O que não é possível, pelo menos até agora não, e eu faço como doutora Daci, espero que continue assim. Mas eu trago a ponderação de que aumentemos o número de conselheiros, se possível para 13, ou se houver alguma outra ponderação, inicialmente eu pensei em 15. Aí eu nem ouso fazer essa proposição. Eu concordo com o proponente. Meu voto já é no sentido do aumento do número de conselheiros. Vossa Excelência, em Campar poderia dar início a esse processo para ir para a comissão. Aí eu vou dizer igual a doutora Lourdes, vamos avaliar com calma, pela ordem. sem pressa. E analisa aumentar o número de procuradores. Que o voto tem consequências, né? Essa pela ordem, eu acho que pode ser avaliado, mas precisa ter calma, né? Vejam como é importante bastante o colegiado. Calma, né? Em sendo elevado o número de integrantes do Conselho, já esse problema da suplência já vai diminuir. Vai ser dirimido, então, exatamente. Vai ser menor. Porque serão mais 4. Ficarão de fora apenas 4. Somos... Não, porque 2... Só 3. 13 eleitos e 2 natos já são 15. Só ficam 2 de fora. Só um nato, que é a corregedora. Corregedor, porque o procurador-geral é promotor. Sim, mas o presidente... Não, eu estou dizendo que, no caso, pelo menos até aqui, de 2003 para cá, só tem sido promotor. Então... Não, e não se engane que nunca mais haverá procurador. Nem se preocupe. Mas, doutor Zé, eu acho que poderia ser feita uma provocação formal para a gente analisar, refletir, eventualmente ter uma comissão. A gente já está fazendo formalmente no colegiado. Já está fazendo aqui, para que conste em ata o pedido. Já é uma proposição. Já é uma proposição. Alguém diverge? Alguém diverge da proposição do doutor José Alves? Então está registrada a proposição, a gente coloca na ata que foi feita essa proposta e vamos ver, né, como... Perfeito. Algum outro assunto institucional? Não havendo, então declaro encerrada a sessão, agradecendo a todos pela presença e até a próxima sessão.